Quando se trata de evento, é o único tipo de título que vocês colocam com tudo maiúsculo. Tá? E lembrando, a indicação da numeração do evento, se foi o primeiro, segundo, quarto evento, ela vem depois do título, e não antes do título, como muitos de vocês fizeram, o caso do Marcos Antônio aqui. Outro detalhe é que a numeração do evento, no título original, ela pode até estar em numeral romano, mas na forma de referência, ela precisa estar com numeração arábica, que é isso aqui, certo? O número arábico. Um outro detalhe com relação a evento é o seguinte: de modo muito geral, mesmo eu tendo feito essa observação lá no caso da citação da referência da Maria Alice, mas os outros foram fazendo do mesmo jeito. E aí eu fiquei com a seguinte dúvida, vocês que me tirem a dúvida, se de fato vocês estão referenciando aquele evento como um todo, ou vocês querem referenciar um texto que leram naquele evento. Porque, veja bem, se trata de coisas diferentes, muito diferentes. Dentro daquele evento, o que pode interessar a vocês, por exemplo, é o trabalho apresentado pelo fulano de tal. Então, aquele evento contou com 100 trabalhos apresentados e publicados. Mas daquele evento eu li o trabalho do fulano de tal. Então, como é que eu vou referenciar? Fulano, fazer a referência normalmente, sobrenome do autor, vírgula, o nome, ponto, o título do trabalho, ponto, IN, dois pontos, lembrando que o IN fica em itálico, isso eu tive que ir colocando no trabalho de muitos de vocês. Esse N em itálico, e a partir daí começa a referência do evento, certo? Então, lembrando, quase nunca a gente faz a referência de um evento como um todo. Comumente, a gente referencia o trabalho apresentado em um evento, os anais, o trabalho que foi publicado nos anais de um evento, certo? Então, é essa a orientação. Deixa eu ver uma outra questão que eu anotei aqui. Com relação à legislação. Então, com relação à legislação, é o seguinte. Quando a lei que a gente está citando, ela foi apresentada, a gente leu a versão do Diário Oficial da União, aí a gente referencia normalmente com Diário Oficial da União, deixa eu ver se eu encontro aqui. Tá aqui um exemplo. Diário Oficial da União, se ela foi lida diretamente do Diário Oficial da União. Caso não tenha sido, caso a gente tenha consultado aquela lei a partir do site do Planalto, então, a gente não vai fazer referência ao Diário Oficial da União. A gente vai colocar o local, que é Brasília, a unidade da federação, que é o Distrito Federal, dois pontos. Quem é a instituição responsável pelo site do Planalto? É a Presidência da República. Aquela lei é de 2011, então não precisa indicar aqui entre colchete agora ou no ano novamente. No caso da Constituição, se indica o de leis que sofrem emendas, porque a Constituição é de 1988, mas a última alteração na Constituição pode ter sido em 2017, aí você coloca 1988 no título da lei e aqui na frente a última alteração que ela sofreu, aqui depois da indicação da Presidência da República. E neste caso, quem vai ficar em negrito, e aí eu esqueci de fazer isso na correção, acho que é da Maria Alice isso aqui. Isso, da Maria Alice. Tá? Eu esqueci de fazer isso. Quem vai ficar em negrito neste caso não é o Diário Oficial da União, porque ele nem vai existir. Quem vai ficar em negrito vai ser o nome da lei, o título do documento, que é Decreto número 7.611, de 17 de novembro de 2011, certo? Então, de modo geral, são essas as observações com relação à atividade da semana passada, certo? Eu gostaria de ouvir vocês, se entenderam as correções, se discordam das correções, e aí fiquem à vontade para poder colocar a argumentação e a gente debate, assim como vocês erram fazendo, eu erro corrigindo, isso é normal. Acabei de dar o exemplo aqui de que na correção da Maria Alice, eu corrigi aqui, cortei o Diário Oficial da União, porque ela não tinha consultado pelo diário, mas esqueci de colocar o título em negrito na correção. Foi um erro meu. Esse
essa parte grifada aqui deveria ficar em negrito. Gostaria de ouvir vocês, então. Entenderam as correções? Tem alguma dúvida ainda mais específica? Eu fiz alguma correção que não ficou claro para vocês o que era que eu queria dizer naquele elemento ali, por que eu grifei, por que eu corrigi daquela forma. Pode abrir o microfone ou digita no chat e a gente vai tirando a dúvida. A ideia é que vocês consigam, de fato, tirar o máximo possível desse minicurso para poder não cometerem esses equívocos nos trabalhos seguintes e para tornar o trabalho de vocês cada vez mais confiável, cada vez mais dentro dos padrões praticados pela academia. E então, o que temos? Podemos prosseguir? Se há dúvida, a gente tira agora. Se não há dúvida, a gente prossegue para a discussão de hoje. Você tem dúvida, Álvaro? De quê? Ué, você não estava olhando aqui? Na janela do pessoal? Eu quero saber se você tem alguma dúvida. Tá, Vitória diz, a única certeza que eu tenho é que eu sempre vou precisar pesquisar antes de fazer uma referência. Então, Vitória, essa é a certeza que você tem e se você chegou a essa certeza, eu fico muito feliz. Por quê? Porque esse é o método. Na minha avaliação, esse é o caminho. Para corrigir o trabalho de vocês, não pense que eu olhava assim e simplesmente metia o grifo para cima, não. Eu abria a norma 6023. Quando eu já tinha certeza que era aquilo, beleza. Quando eu tinha alguma dúvida, eu abria a norma, dava um Ctrl F para localizar especificamente aquilo que me interessava e checava se a forma como vocês tinham feito batia com aquilo que era exigido. Então, esse processo de consultar a norma, no momento que você precisa fazer a referência, é o procedimento mais correto e mais indicado. A norma não é para se decorar, a norma é para que você possa utilizá-la como uma ferramenta de padronização do seu trabalho, da linguagem acadêmica, da escrita acadêmica. Agora, é óbvio que a prática vai levando à perfeição. Na medida em que vocês forem fazendo isso no dia a dia, vocês vão ganhando um automatismo de tal modo que vai chegar ao momento que vocês não precisam consultar a norma para aquele caso que você repete com frequência. Mas no momento em que sente a necessidade de referenciar um documento que não tem usado ele com frequência, novamente vai precisar recorrer à norma. Por exemplo, sempre que eu vou fazer uma citação, uma referência com relação a evento, eu preciso voltar para a norma, porque não é um tipo de texto que eu comumente utilize como referência, né? Eu utilizo com muita frequência livros, capítulos de livros, trabalhos acadêmicos como dissertações, teses e artigos publicados em revista. Então, nesse sentido, quando eu pego um documento que esteja fora desse eixo que eu pratico diariamente, eu preciso consultar a norma. E a norma existe justamente para isso.